Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que Castio? Porque Castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio, e em latim questio quer dizer o quê? Em latim questio quer dizer pergunta, quer dizer questão. E question deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O e formaram esse sinal. Detalhe, o O de question formou o ponto do ponto de interrogação. E aí, doutor Gustavo, gostou do termo podcast? Olá, Gerry. Achei muito interessante. Já aprendi bastante aqui hoje. Doutor Gustavo, inicialmente estou extremamente feliz com sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por ter acreditado na ideia do podcast. Eu que agradeço o convite e é uma honra estar aqui com você para a gente poder conversar sobre tudo que você quiser. Doutor Gustavo, vou pedir licença e durante a entrevista vou usar os termos Gustavo e você e também doutor Gustavo, porque eu quero que as pessoas conheçam a versão humanizada do doutor Gustavo Peixoto, tá? Espero que as pessoas entendam isso, que é essa versão, porque o tema do podcast é vida pessoal e pública em versão humanizada. Gustavo, Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, disse: a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo eu vou perguntar, vou questionar. Antes das perguntas oficiais, eu vou fazer duas perguntas simples. Na vida pessoal, quem é Gustavo Peixoto? Gustavo Peixoto é um médico, cirurgião, pai de 3 filhos, casado, que além dos 3 filhos tem 2 enteados e 3 cachorros. E eu me dedico também a coisas que eu gosto no dia a dia, como pescar. Eu adoro a praia, adoro pescar. Então, basicamente, Gustavo Peixoto é isso. Vamos falar sobre isso. Um cirurgião pescador. E na vida pública, quem é Gustavo Peixoto? Na vida pública, o Gustavo Peixoto é alguém que tem consciência de que a democracia é muito importante, não tem outra forma de governo aceitável dentro da evolução civilizatória, e sabe que a gente precisa de crescer economicamente, nós somos um país pobre, mas temos que olhar para o lado, porque nós somos um país muito desigual, então temos que lutar enquanto sociedade para dar oportunidade para as pessoas. Gustavo, os dicionários dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Exemplo, qual o seu nome? Onde você mora? Questiona-se quando se põe em dúvida algo dito por alguém. A deu uma informação, B deu outra informação, e essas informações elas se contradisseram. Nesse caso eu posso questionar a informação. Gustavo, se eu fizesse perguntas sobre sua vida a outra pessoa, se eu fizesse perguntas sobre sua vida a alguém, quem mais saberia sobre ela? Minha vida é muito transparente. Eu acho que a idade tem contribuído para ficar cada vez com menos filtros. Mas tem um amigo especial que é o Dr. José de Anchieta, que é um médico que foi meu contemporâneo desde o Marista, na faculdade, hoje é meu sócio, que esse aí sabe tudo da minha vida. Esse aí eu não posso brigar nunca. Gustavo, a palavra aluno, dizem por aí que aluno quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco. A palavra aluno ela vem do latim aluminus, e o sentido é criança de colo, lactente, e por extensão discípulo. Ou seja, aluno, tomando por base a origem, ele se nutre de conhecimento. A palavra fósforo, a origem dela passa pelo latim e pelo grego. E a palavra fósforo, tomando por base a origem, quer dizer portador da luz. Dr. Gustavo Peixoto, quem eu fui seu professor de vida? Quem eu fui o portador da luz que guiou o seu caminho? Então, tem muita gente que contribuiu na minha trajetória, desde a infância até os dias atuais. Às vezes, essa questão de aluno e professor, ou mentor, ou tutor, isso muda, porque muitas vezes ensinar nos faz aprender mais do que nós aprendemos mais com nossos alunos, muitas vezes, do que nós ensinamos para eles, né? Eu diria que, como vida, quem mais me ensinou foi meu pai, né? E
se tem alguém que me mudou minha trajetória enquanto profissional, foi um professor chamado professor Olívio Louro Costa, que é o maior cirurgião que eu já vi operar aqui no estado. Qual o nome do seu pai? Antônio José Peixoto Miguel. Todo mundo chamava ele de Peixotinho. Doutor Gustavo, os dicionários dizem que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Na verdade, isso é um erro, é um equívoco. Ouvir quer dizer perceber pela audição. E escutar tem dois sentidos. Sentido 1, parar para prestar atenção para ouvir. Exemplo, escuto, mas não ouço. E escutar tem o sentido de atender a conselhos. Doutor Gustavo, qual foi o pior conselho que já recebeu em sua vida? Eu acho que não teve um pior conselho, não. Acho que a gente tem um livre-arbítrio, né? Eu acho que pode ter tido um pior julgamento meu de acatar sugestões. Eu, particularmente, não tenho nada muito específico que eu lembrasse nesse sentido, não. Lembra-se de um conselho muito bom que recebeu ao longo da vida? Vários. Um deles foi esse professor mesmo, doutor Olívio, quando virou para mim, eu tinha passado na prova de residência aqui em Vitória, né? Tava todo feliz que ia poder ficar aqui, ainda debaixo da asa dele, e ele virou para mim e falou assim, não, você não vai ficar aqui não. Você vai embora para São Paulo, lá você vai fazer especialização em cirurgia hepatobilipancreática, vai tentar treinar transplante de fígado e um dia você vai voltar para o Espírito Santo. Esse foi um conselho que mudou minha vida e que eu fiz meio estilo Forrest Gump, eu acatei e fui. E realmente mudou totalmente minha trajetória. Gustavo, em latim existe a palavra tripalium, que quer dizer 3 paus. Tripalium, 3 paus. O tripalium era um instrumento de tortura. Então a palavra trabalhar significava ser torturado. Então a palavra trabalho está ligada à tortura. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual o pior problema que o tortura no trabalho? Acho que eu atuo tanto na saúde pública quanto privada. A maior dificuldade que a gente vê, uma tortura, o que mais causa revolta, é às vezes a dificuldade de acesso dos pacientes a tratamentos que às vezes existem e por uma série de imperfeições do sistema, as pessoas não conseguem ter acesso a esses tratamentos. Eu acho que seria isso. Por exemplo, um paciente com câncer que demora a chegar para a gente poder curar, um paciente obeso mórbido que roda o sistema e ninguém indica para ele um tratamento eficiente, seja cirurgia bariátrica, seja outro. Eu acho que isso, no dia a dia, é o que mais nos causa angústia. Doutor Gustavo, existe os verbos falecer e morrer. O verbo falecer está ligado à ideia de efeito natural, aplicando-se mais aos idosos. O verbo morrer nós podemos usar em qualquer situação, em qualquer circunstância. Doutor Gustavo, se pudesse reencontrar alguém que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Eu acho que seria meu pai, com certeza. Porque ele teve morte súbita, então é como se ele não tivesse morrido. É alguém que estava normal, te chamando para assistir um jogo do Vasco com ele, você fala, hoje não dá, e amanhã morre de manhã sem você poder dizer tchau. Isso é uma sensação muito ruim. E hoje eu entendo como é que a morte súbita, a pessoa parece que nunca morre. Ela fica ali, porque não houve a despedida, não houve o pré-luto. É totalmente diferente quando você tem um tempo hábil para poder fazer esse processamento de que vai perder alguém querido. Gustavo, dizem que enfezar está ligado a fezes. Estar enfesado está coberto de fezes. Isso é um equívoco, isso é um erro que se espalhou. A palavra enfesar está ligada ao termo latino infensare, que quer dizer ficar hostil, ficar com raiva. Você me parece um homem extremamente calmo e educado. Apesar disso, o que deixa raivoso no dia a dia? Na verdade, assim, os cirurgiões eles têm que tentar ter essa capa de equilíbrio, né? Mas, em linhas gerais, nós não somos muito calmos, né? Quando é necessário atuar de maneira pragmática, a gente tem que atuar. O que me deixa muito enfesado é, por exemplo, entrar numa cirurgia para orientar alguém que não se preparou para ela, que não estudou, ou que está ali exercendo
apenas um corte e costura, sem o compromisso com o ser humano, sem lembrar que aquele paciente que está sendo operado, ele é pai de alguém, é filho de alguém. Isso realmente, quando você sente essa falta de compromisso, que infelizmente parece ter sido cada vez mais comum em nossa sociedade, isso deixa a gente enfesado. Gustavo, você é um homem extremamente inteligente. A palavra inteligência, ela vem dos elementos latinos intus mais legere, saber escolher. Para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. No início, você usou a expressão livre-arbítrio. Lembra-se de uma escolha muito ruim que tenha tomado em sua vida? Eu tomei algumas, né? Muito ruins. Mas, quando você vai ver a leitura de cenário, às vezes você acaba se perdoando. Decisões como opere-se doente ou não opero, e você opera e dá errado. Só que você faz isso em cima de probabilística, e não em cima de certeza. Porque na medicina a gente trabalha muito com risco-benefício, né? Então há decisões erradas, mas quando bem fundamentadas do ponto de vista da sua análise técnica, isso te traz uma consciência tranquila. E eu acho que isso que importa no final. Algo que eu me arrependo assim, de ter feito foi quando eu caminhei no ambiente político, ter confiado nas pessoas. Porque é necessário para o ambiente político uma habilidade especial, que é você apertar a mão, combinar e no dia seguinte você não cumprir. E essa habilidade me falta, né? E realmente eu acho que eu fiz uma escolha, fiz várias escolhas equivocadas, acreditando no preceito do ambiente que eu estava acostumado, que é um ambiente de fio do bigode, de palavra. Entendi. Então, acho que seria as escolhas mais erradas que eu fiz, acho que foram nesse campo, que para mim era um campo novo, um campo para o qual eu não fui treinado. Entendi. Gustavo, a palavra paixão, ela vem do grego e quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E a palavra compaixão quer dizer o quê? O que sofre pelo outro, o que sente a dor do outro. Hoje, Gustavo, por qual segmento da sociedade você sofre mais? Existe algum segmento específico? Educação, segurança, meio ambiente ou saúde? Então, como eu milito na saúde e vejo no dia a dia as dificuldades, com certeza o que mais me afeta é a questão ligada à saúde. Só que eu, do ponto de vista estratégico, eu não investiria tanto em saúde se eu tivesse 2 quinhões de dinheiro. Eu não botaria os 2 em saúde. Eu, com certeza, investiria 1 ou 1,5 em educação. Entendi. Porque, realmente, educação, inclusive, traz saúde, né? Eu acho que a educação é algo subvalorizado em nosso país. A gente investe mais em outras coisas, inclusive em coisas muito populistas, né, que fazem sucesso. Gustavo, em português existe a palavra rinotilexomania, ou rinotilexia, rinonariz. Rinotilexomania é a mania de enfiar o dedo no nariz para retirar um muco, uma melequinha e tal. Doutor Gustavo Peixoto, qual a mania desconhecida pelas pessoas? Qual a sua mania secreta? Acho que minha mania secreta é dar uma estalada no pescoço. É mesmo? Né? Eu tenho essa mania, não sei se pela posição que a gente opera, que é curva, que sempre dá uma dorzinha no pescoço, mas o tempo inteiro você fica dando uma esticadinha no pescoço, até quando não está doendo. Eu acho que essa seria a minha mania. Doutor Gustavo, o termo dromo, a origem dele, é um termo de origem grega, a origem dele está ligada a lugar onde se corre. Então, sentido original, lugar onde se corre. Então, nós temos autódromo e hipódromo. Com o tempo, dromo assumiu outro sentido. Qual o sentido? De lugar. Inicialmente, de lugar onde se corre, e hoje o sentido também de lugar. Hoje nós temos sambódromo, fumódromo, camelódromo. Tá. E tenho 2 perguntas relativas a lugar. Doutor Gustavo, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante de sua vida? Eu estava no posto de gasolina, né?
quando eu soube que eu ia ser pai, né? Da Bárbara. E realmente foi algo que me marcou. Doutor Gustavo, em que lugar quer estar nos últimos dias de sua vida? Eu quero estar na praia, pescando e tomando cerveja. Gustavo, em português, nós temos a expressão enfiar o pé na jaca. E, inicialmente, a expressão era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. O que era o jacá? O jacá era um cesto feito de cipó. Então, enfiar o pé no jacá e enfiar o pé no cesto. Com o tempo, a palavra jacá ela se perdeu e as pessoas trocaram o jacá por jaca. Doutor Gustavo Peixoto, o que gosta mais de comer ou de beber? O que faz o doutor Gustavo Peixoto enfiar o pé na jaca? Um churrasquinho com cerveja, como todo brasileiro, né? Eu acho que essa combinação aí ela é perfeita para um domingo de sol, então fica mais perfeita ainda. Gustavo, a palavra formidável, ela vem do latim formidare e significava, acredite, terrível, assustador. Hoje, formidável assumiu um sentido ligado a um elogio. Doutor Gustavo Peixoto, o que o assusta na atualidade? Então, no nosso país especificamente, me assusta os rumos que o Brasil está tomando, né? Onde indivíduos que foram assumidamente envolvidos com escândalos de corrupção têm suas multas perdoadas, e aí você vai ver o cenário, o juiz que julga isso, quem defendia a empresa era a esposa dele, um conflito de interesse inaceitável, que aí já perde até a questão do mérito, né? Então, a gente está caminhando para um ambiente inaceitável na nossa sociedade. A gente vê, por exemplo, os nossos nobres deputados aí querendo botar leis onde você questionar ou desacatar, entre aspas, alguém que seja uma autoridade, isso pode te dar uma prisão de anos. Agora, você é assaltado, né, te roubam o seu celular, te roubam o carro, isso a gente tem que entender que isso aí faz parte das vítimas da sociedade. Então, eu acho que esse caminho que o Brasil tá tomando, um caminho de impunidade, de relativismo moral, esse é um caminho que assusta. Esse é um caminho que nos deixa preocupado com o que vai ser das próximas gerações. Doutor Gustavo, dizem que a palavra coitado está ligada a coito, a sexo. Isso é um equívoco, isso é um erro. A palavra coitado está ligada a coita no sentido de desgraça, de aflição, de dor, e não a sexo. Minha curiosidade, em que momento de sua vida ocorreu um sentimento de dor, de aflição? Acho que o maior sentimento de dor que eu tive foi realmente a perda de meu pai com um infarto fulminante, de uma maneira inesperada. Ele ainda jovem, com 59 anos, e ele meio que furou a fila da lógica, das mortes esperadas. Do ciclo natural da vida. Do ciclo natural. Acho que isso aí teria sido a maior dor, porque realmente pegou a gente de surpresa. Eu gosto muito de ter um planejamento, o que eu vou fazer no ano, nos próximos 3 anos e 5 anos. Né? E isso fugiu ali daquele controle, né? Não estava no meu mapa que ele morreria de uma hora para outra. Doutor Gustavo, em português nós temos a palavra companheiro. A palavra companheiro vem dos termos latinos companis, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S, compão. Companheiro originalmente significava o que come pão com o outro. Doutor Gustavo, com quem comeu, com perdão do clichê, o pão que o diabo amassou no início de sua vida pública, profissional? Na minha vida profissional, eu acho que não tive muito isso, porque na minha vida profissional eu paguei um preço que era caro, né? Que é você pegar uma época de ouro da vida, que é o final da infância, adolescência, juventude, investir toda a sua energia em aprendizado técnico para depois, teoricamente, você estar capacitado a realizar aquilo que você sonhou. No meu caso, virar um cirurgião. E como eu paguei o preço e tive a recompensa, e acho que na minha geração esse conceito é muito comum, né? Eu vou pagar um preço, mas eu vou ser recompensado. Então, acho que não teve o pão que o diabo amassou para mim, não. Entendi. Eu tive uma vida
que foi previsível. O que eu planejei aconteceu. Em linhas gerais, né? Lógico. Certamente você já usou a palavra que eu vou dizer agora. Reimoso. Geralmente as pessoas dizem no dia a dia remoso. A palavra remoso ela está incorreta. A forma correta é reimoso. Porque algo reimoso é o que faz mal à saúde. Uma alimentação reimosa é uma alimentação que faz mal à saúde. Não é isso, doutor Gustavo? O termo reimo e o termo reuma, de reumatismo, vem da mesma raiz do latim. Doutor Gustavo, se eu o convidasse para ir à minha casa, o que não poderia oferecer para você comer ou beber? Tem uma coisa que eu não gosto. O quê? Que é bucho. Né? E é engraçado que meu pai adorava bucho. E eu odeio o cheiro da preparação do bucho. E eu odeio bucho. Eu não como bucho. E algumas vezes as pessoas pensavam, o pai dele gostava, então ele também gosta. E preparavam para mim. E eu comia o alface, o arroz, comia tudo menos o bucho. E isso se repetiu algumas vezes na minha vida. Então, quando alguém já me chama, hoje em dia eu já aviso, eu como tudo, menos bucho, para evitar esse constrangimento. Já comeu algo por educação? Muitas vezes. O quê? Em campanha política, cafezinho. O senhor aceita o cafezinho? Claro. Né? O 10º cafezinho daquela hora, você toma um cafezinho. Mas isso faz parte. Entendi. Né? Eu acho que faz parte. O capixaba tem essa questão do acolhimento, dele oferecer um alimento, você aceitar. Isso vem na nossa cultura aí, né? Nós temos muitos descendentes de italianos, de libaneses, que têm esse hábito. Então, a gente realmente acaba aceitando por cortesia, cordialidade. Entendi. E não necessariamente eu não goste daquilo, mas que às vezes eu já tomei 10 naquele momento, né? Então o 11º cafezinho às vezes não desce bem. Doutor Gustavo, se perguntássemos às pessoas nas ruas, é o seguinte, quem são seus progenitores? Elas diriam, são os meus pais. Não. Os nossos progenitores são os nossos avós. Pro quer dizer antes, genitor o que gera. Progenitor avô, progenitora avó. Genitor pai e genitora mãe. Doutor Gustavo, qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? As avós, elas me tratavam de uma maneira muito doce, né? Então elas me elogiavam de tudo, né? Eu podia estragar tudo a casa delas que eu era elogiado. Já a minha mãe, eu acho que o principal elogio que ela me fez, que me faz assim sempre, é a questão de ser focado. Né? Quando eu vou lá e ponho um objetivo, ela sabe que eu vou entrar naquele objetivo de cabeça e ela já entende esse meu perfil desde pequeno e eu acho que ela sempre apoiou isso, valorizou. Acho que é essa questão do foco. A disposição de pagar um preço para atingir aquilo que você quer. Eu acho que isso é muito importante e isso parece que tem se perdido na sociedade. Né? As pessoas às vezes querem algo, só que não querem vir à noite, não querem estudar, não querem trabalhar, e aí fica difícil. Aí chega uma incompatibilidade, né? Entendi. Gustavo, você já foi candidato. Sim. A palavra candidato ela vem do latim candidatus, e quer dizer vestido de branco. A escolha da cor tem uma explicação, né? A honradez. Gustavo Peixoto, qual o pior defeito considera hoje na maioria dos candidatos? Dos políticos, né? Candidatos e não candidatos. Porque, assim, o candidato acaba sendo aquela figura que representa muitas vezes um grupo e que o nome vai estar à disposição. Mas por trás deles tem uma série de políticos que nem sempre estão visíveis. Na maioria das vezes estão invisíveis. E é realmente assim, a dificuldade que a maioria tem de cumprir acordos, cumprir palavras. Né? A gente tem que realmente, quem for entrar para a política, tem que entender que tudo muda com a mudança do vento, né, da lua, das nuvens, tudo é circunstancial. E isso foge um pouco da regra que a gente tem na prática médica, na prática de vida, na prática de negociação, Entendi. Na prática corporativa, onde você combinou, está combinado. Na política isso não existe. Doutor Gustavo, em português existe a expressão por um triz. E a palavra triz, ela só aparece nessa expressão na língua portuguesa. E triz vem do grego, que quer dizer cabelo. Então, por um fio de cabelo. Doutor Gustavo Peixoto,
o que não ocorreu em sua vida por um triz? Tem uma passagem que me marcou nessa questão do por um triz. Foi em 2007. A gente tinha um fígado disponível em Colatina. E era até meu aniversário, de Nossa Senhora da Penha. E eu falei com o pessoal, ó, hoje eu não vou poder curtir o aniversário, eu vou buscar um fígado lá em Colatina com a equipe. E aí eu e um ex-residente, que hoje é um cirurgião renomado, que é o Dr. Zé Alberto. E no último minuto, para ir embarcar, a hepatologista do grupo falou, não, ó, esse doador tem hanseníase, ele usa substâncias que são hepatotóxicas, eu sugiro que a gente não aceite esse fígado, não quero que você transplante esse fígado. E a gente ainda teve um bate-boca ali, porque o paciente que precisava do fígado era grave, mas no final ela me convenceu que não era uma boa escolha. E não fui captar esse fígado, e os colegas da urologia foram. Sempre iam 2 do fígado e 1 da uro. Nesse dia, nas nossas 2 vagas, foram 3 da uro, e na volta o helicóptero caiu e todos os integrantes faleceram. E eu fui acordado, tipo, 3h30, 4 horas da manhã, doutor Gustavo. Aí eu falei, pois não. Aí do outro lado gritaram, graças a Deus que o senhor não estava no helicóptero. Eu falei, o que aconteceu? E aí a gente foi ver, o helicóptero tinha caído e a gente perdeu uma série de amigos. Eram meninos muito trabalhadores, residentes de urologia. Também teve a enfermeira do banco de olhos e 2 militares que faleceram naquele acidente. Esse, eu acho que foi o por um triz, mais por um triz que eu já tive. Doutor Gustavo, o elemento cor na palavra decorar tem a ver com coração. Os antigos acreditavam que a inteligência centralizava-se no coração. Em sua área, na medicina, é possível tomar uma decisão importante com o coração? A gente toma todo dia. Né? A gente toma todo dia decisões com o coração. É lógico que a gente tem o racional técnico, a gente tem os estudos de probabilidade, mas muitas e muitas vezes a gente toma decisões com o coração e não com a racionalidade. Por exemplo, crianças submetidas a cirurgias heróicas, que teoricamente a chance de dar certo é muito baixa. Né? Isso é um exemplo, mas não é racional você pegar um avião aqui e ir para Mato Grosso com 5 conexões para buscar um fígado, chegar aqui com 15 horas de isquemia, 20 horas de trabalho e ainda fazer um transplante de fígado para tentar salvar uma pessoa. Isso é totalmente irracional, mas a gente faz isso muitas vezes pelo compromisso que a gente tem, pelo vínculo que a gente cria com os doentes. Então, os médicos, de maneira geral, tomam decisões com o coração o tempo inteiro. Gustavo, existe um navegador chamado Mozilla Firefox. Firefox em inglês, em português, raposa de fogo. Na verdade, o desenho na logomarca não é de uma raposa, é de um panda vermelho que habita a China. Gustavo, qual é o papel de parede que você está usando nas telas de seu celular hoje? Então, são meus 3 filhos. Pode citar o nome deles? Gustavo, Natália e Bárbara, do menor para o maior. São 3 pessoas maravilhosas e que hoje já estão aí com 15, 18 e 19 anos, e eu estou ficando com muito orgulho do que eles estão se transformando. Que legal. Gustavo, a palavra tafofobia era de origem grega. Tafo quer dizer sepultura, tumba. A tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. E existe também a palavra tanatofobia. Tanato vem do grego Thanatos, que era o deus da morte. A tanatofobia é o medo de morrer. Doutor Gustavo, você tem medo de quê? Então, eu sou cirurgião. Em linhas gerais, cirurgião é treinado para não ter medo. A gente tem respeito por algumas circunstâncias, mas medo não. A gente convive com a morte, a gente convive com a dor, a gente convive com o sofrimento, e a gente está ali para tentar curar quando for possível, confortar e consolar sempre e gerar conforto para esses pacientes. Eu te diria que, assim, especificamente, eu não tenho medo, não, específico. Gustavo, existe uma música de Adoniran Barbosa, chamada Tira o Álvaro. A música começa assim: de tanto levar frechada do teu olhar.
As palavras flecha e frecha estão corretas. São formas variantes. Formas variantes, nós temos grafias diferentes, mesmo sentido, e elas estão corretas. Obviamente, eu recomendo flecha e não frecha, tá? Porque flecha é mais comum e frecha é arcaico. E a palavra flecha ela não é de origem indígena, é de origem francesa. Gustavo, cantaria ou citaria um trecho de uma música para dedicar a alguém muito especial? Eu não tenho muito esse dom. Tá. Eu acho que a única música que eu consegui decorar completa na minha vida foi o hino do Vasco da Gama, né? E eu canto ele para toda a minha família, porque na nossa família nós somos meio que doutrinados a virar vascaínos. Tipo, se não fosse Vasco, não tinha comida, né? E a gente foi se apaixonando cada vez mais pela história do clube, né? O clube que luta contra o racismo, foi o primeiro clube a deixar negros jogarem futebol, e além disso tem um histórico, né, com a própria colônia portuguesa. Então eu sou apaixonado pelo Vasco, eu acho que a única música que eu sei cantar inteira é o hino do Vasco da Gama. Que bonito. Além do hino nacional. Doutor Gustavo, a palavra saudade, ela vem do latim solitate, que quer dizer solidão, isolamento. Dizem, há quem defenda que saudade vem do árabe, saudar, que significa em árabe sangue pisado e preto no coração. Fiquemos com a primeira origem, que ela é mais confiável, que tem a ver com isolamento e solidão. Gustavo, quando está sozinho na solidão, sente saudade de quê? Sinto de quê seria talvez da minha infância. Ou de quem? De quem seria do meu pai, pela forma com que eu perdi, que eu já citei aqui. De que seria realmente da minha infância, que foi uma infância muito pura, só preocupava mesmo ali em estudar e pescar, e era um ambiente protegido mesmo. Não sei se o mundo também era mais light, só que a gente podia brincar na rua, jogar bola, jogar peão, pique-esconde, essas coisas. Então, de que eu sinto saudade dessa época. E sinto muita frustração de não ver meus filhos terem esse grau de liberdade. Hoje a gente tem medo deles irem no shopping, que é a 3 quadras de casa. Então, realmente, de que seria da infância, daquela época, e de quem seria de papai. Gustavo, nas antigas embarcações, nas grandes navegações, as naus, havia um mastro e no alto um cesto. O nome daquele cesto era caralho. Geralmente os marinheiros, para serem castigados, eles eram mandados para o... Sim. Se você fosse capitão de uma nau, no caso faça uma analogia com o hospital, que tipo de marinheiro, de colaborador você enviaria, você mandaria para aquele cesto para ficar de castigo? Então, acho que principalmente pessoas sem compromisso, né? Acho que cada um tem que entender seu papel na sociedade, cada um tem que entender seu papel na equipe e tem que dar o seu melhor. E a gente precisa de uma reforma administrativa no Brasil para que a gente tenha instrumentos jurídicos eficazes para colocar quem é concursado, quem trabalha no serviço público de maneira estável para trabalhar. Porque não é justo uma parte da sociedade carregar o piano, né, e a outra ter benefícios desproporcionais com a realidade de nosso país. Então, eu acho que deveria ir para esse cesto chamado caralho aí, as pessoas que não têm compromisso com a sua função, porque eu citei a questão de quem atua no setor público, porque o setor público, toda a sociedade está pagando aquilo, toda a sociedade está pagando o salário. Então, quando alguém do setor privado pisa na bola, ou ele é demitido ou ele está enganando um patrão, um grupo específico. Quando alguém do setor público pisa na bola, ele está realmente afetando toda a sociedade que paga imposto. Desde aquela senhora que paga 50% de imposto num todinho para o filho dela no boteco da esquina, até para um grande empresário que paga o imposto lá porque ele é super rico. Mas todo mundo está pagando por esse não trabalho. Entendi. Gustavo, a palavra hóstia, ela vem do latim hóstia, se escreve em hóstia, como se escreve em português, só que em latim não há um acento agudo. E hóstia quer dizer vítima, né? O animal imolado ao sacrifício. E a palavra calvário, ela tem a ver com calvície, né? Minha curiosidade sobre sua vida. Doutor Gustavo, você acredita em Deus? Sim, acredito em Deus.
Você acredita na intervenção divina, a intervenção de Deus na vida do homem, ou você acredita que consequência é resultado de escolha? Consequência é resultado de escolha. Eu acredito numa força que nos governa, mas que não está o tempo inteiro vigiando o que a gente faz, não. Eu acredito muito no livre-arbítrio. Você vai fazer suas escolhas e vai ter as consequências dela. E se você escolheu bem, seu caminho é um. Se você escolheu mal, o caminho é outro. E acredito que em algum momento a gente deva ser julgado por isso, né? E as pessoas chamam isso de várias formas, mas eu acho que vai ter uma prestação de contas. Doutor Gustavo, eu quero falar das palavras testemunha e testículo. O que esses dois termos têm em comum tem a ver com o elemento latino testes, que quer dizer três. Tá? Na verdade, assim, testemunha significa o quê? Né? O que está ou assiste como terceiro. E a palavra testículo quer dizer o quê? Pequena testemunha. Doutor Gustavo, já testemunhou um fato, um evento importante que impactou positivo ou negativamente sua vida? Diversos. Lembra-se rapidamente de diversos exemplos heróicos de cirurgiões que eu tive a oportunidade de acompanhar. Aqui já citei o Dr. Olívio, mas teve outros, Dr. Noé, Dr. Mauriciaz em São Paulo, Dr. Godoy. Eu tive o Dr. Albino Sorbello. Eu tive a oportunidade de conviver com cirurgiões muito especiais que deram exemplos, né, de como se deve agir de uma maneira heróica mesmo. Porque muitas vezes faziam verdadeiros milagres por estarem fazendo procedimentos sem os recursos tecnológicos que seriam adequados, se estivesse, por exemplo, na América ou na Europa, e com os resultados muito bons. Então isso realmente precisava de coragem, assumir compromissos, e esses cirurgiões, eles nos trouxeram até aqui do ponto de vista do avanço da cirurgia, que nos permite hoje fazer cirurgias altamente complexas, com os robôs, com cirurgias laparoscópicas, procedimentos altamente seguros. Isso tudo decorreu dessas pessoas heróicas. Doutor Gustavo, a expressão amigo pessoal é um pleonasmo. Como se sabe, pleonasmo é uma repetição desnecessária. Basta dizer apenas amigo. Posso trocar pessoal por íntimo. Ele é meu amigo íntimo. Só vale dizer um. Minha pergunta: com qual amigo dividiria a última refeição de sua vida? Acho que seria o Anchieta, já citei ele no começo. Tá lá no início. O José de Anchieta Brandão Júnior, ele é gastro, né, gastroenterologista, e convivo com ele desde a época de marista, desde a infância. É um sujeito extraordinário que eu confio plenamente. Agora, que eu tenho que escolher um, né? Mas tem vários outros. Pode citar, não tem problemas. Que são meus irmãos de bisturi, como eu diria, né? O Isaac, Alberto, Tássio e outros que vieram depois na nossa equipe, que são pessoas com que eu convivo muito mais do que eu convivo com minha família, né? E com vários deles eu gostaria de passar um tempo antes de morrer. Mas aquela última cervejinha no último minuto seria com Anchieta. Que legal. Gustavo, segundo Sêneca, que é um filósofo romano, Sêneca diz o seguinte: a educação exige os maiores cuidados, porque influencia por toda a vida. Gustavo, em sua vida pessoal, qual é a lição que quer que seus filhos, depois netos, não se esqueçam? Então, eu converso muito com eles sobre o que eles querem ser da vida, né? Então, o que você quer ser da vida? Vai lá e põe sua meta. E aí, trace um plano para chegar lá. E nesse plano vai ter que ter uma dedicação, um esforço proporcional. A gente tem que respeitar que não é todo mundo que vai querer ter uma vida de cirurgião, não é todo mundo que vai querer ter uma vida de professor, não é todo mundo que vai querer ter uma vida XPTO. Mas as pessoas têm que realmente fazer suas escolhas e estar dispostas a pagar o preço. Então, o que eu falo para eles é: paguem o preço para realizar o seu sonho, seja ele qual for. Tenha o sonho, se joga nele, mas esteja disposto a pagar o preço. Porque não adianta depois chorar que não atingiu o sonho sem ter se dedicado de forma integral para conquistá-lo. Para finalizar, eu vou fazer curtas perguntas. O que é que elas têm em comum? O termo ou é uma conjunção que indica alternância ou exclusão. Fiquemos com exclusão. Então só vale escolher uma resposta. Ok. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo?
Praia, praia, praia. Academia ou caminhada na rua? Andar na praia. Dia de sol ou dia de chuva? Sol, com certeza. Filmes no cinema ou em casa? Aí eu tenho dúvidas, porque eu adorava cinema, mas depois da pandemia eu perdi o hábito e hoje só assisto em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Café da manhã. Doce ou salgado? Doce. Apartamento ou casa? Casa. Embora eu more num apartamento. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Calor. Obrigado. Obrigado a você, eu adorei. Por ter aceitado o convite e acreditado na ideia do podcast. Beleza. Vamos à dica do dia. Qual a diferença entre observância e observação? Observância quer dizer cumprimento, execução fiel. E observação é o ato de observar. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. E que a gente sempre se veja no meio da multidão. É isso aí, siga o canal, deixe o seu joinha. Tchau!